Sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas. Com a permissão de Deus e de Jesus, estamos mais uma vez juntos nesta proposta de aprendizado, nessa proposta de amor. Que alegria enorme compartilhar com vocês esses momentos abençoados, né? Cujo objetivo é o ensinamento, o aprendizado, o enriquecimento de conhecimentos, de amor, acima de tudo, aprendendo a prática do amor, da caridade, do perdão, de todas essas virtudes para pautarmos a nossa vida no bem, dando-nos o brilho da esperança e o bálsamo da consolação para nós seguirmos adiante nessa caminhada que todos nós estamos submetidos. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Nós agradecemos também aos grupos do Facebook, aos grupos espíritas do Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, à Web Rádio Fraternidade, à TV Secal e a todos aqueles que direta ou indiretamente contribuem para que realizamos esse trabalho abençoado. Vamos lembrar a todos para colocar água para fluidificar e assim vamos acerenando os nossos corações e nos preparando para a abertura dos nossos trabalhos da noite, com a graça de Deus. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos abençoe nesses momentos. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, modelo e guia da humanidade. Nesta oportunidade que estamos unidos de alma e coração, nós buscamos a sua energia de amor, como verbo divino, que em dias do passado veio até nós, a nos ensinar o amor, o perdão, a paciência, a fé e tantas outras virtudes, principalmente através do seu exemplo, do seu comportamento, da sua sabedoria. Que todas essas virtudes, Mestre Jesus, possam chegar até nós, os nossos lares, como chuvas de bênçãos, e que plenos dessas energias balsamizantes e construtivas no bem, consigamos trabalhar para sermos melhores, já que somos construtores do nosso próprio destino. E que sejamos conscientes da grande responsabilidade que temos com Deus, conosco mesmo e com os nossos semelhantes, com a vida, enfim, neste processo de desenvolvimento espiritual, a que todos nós estamos submetidos pelas leis divinas, de um Deus soberanamente justo e bom. Jesus querido, sustenta a nossa fé, a nossa resignação, a nossa coragem, de continuarmos com determinação nossa trajetória cheia de obstáculos ainda, pela nossa imprevidência do presente e do passado. Obrigado, Jesus, por nos dar tanta consolação e tanta esperança. Obrigado a Francisco de Assis, mentor de nossa casa, de sua equipe, o Bezerra de Menezes, mentor da casa que leva o seu nome, e a nossa parceira direta nesse trabalho abençoado do mundo. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Assim seja. Bem, queridos amigos, queridas amigas, nós estamos muito felizes hoje, mais uma vez, por recebermos nossa querida Jussara Korngold, que nos brindará com a palestra cujo título é Parábola do Administrador Infiel. Jussara é secretária-geral do SEI, Conselho Espírita Internacional,
presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos e também fundadora e presidente do Grupo Espírita de New York, palestrante, escritora e tradutora espírita. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença. Jussara, a palavra é sua, fique muito à vontade. Obrigada, Pedro. Uma boa noite para todos vocês que se encontram aí no Reino Unido, especialmente a todos que estão nos acompanhando do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos os canais, né, as web rádios que estão transmitindo também aos amigos que estão assistindo. Hoje nós estamos trazendo para vocês esta parábola, porque ela é uma parábola extremamente atual, como nós iremos comentar um pouquinho mais para frente, e muito importante para esse nosso momento, esse momento de transição, esse momento onde estamos procurando trabalhar mais com o nosso espírito, aproveitar essa oportunidade de crescimento espiritual. Nós temos que nos lembrar que as palavras de Jesus, né, como essa parábola, por exemplo, são palavras de vida eterna. Muitas pessoas questionam, mas já fazem milênios esses ensinamentos, falam mesmo às vezes do Espiritismo, que já passou dos seus 160 anos, mas a verdade, ela é a verdade representando as leis de Deus e continua pela eternidade. E nós vamos ver, através da análise dessa parábola hoje, o quão atual e importante ela é para nós refletirmos a respeito dos seus ensinamentos. Então, para nós começarmos assim as nossas reflexões, eu vou pedir para o Gilson, então, colocar na tela. Nós vamos apenas ler, né, a parábola e depois nós vamos parar com essa apresentação de slides para comentarmos. Então, começa assim: disse Jesus aos discípulos. E aí eu já vou parar aí, sabe, gente? Porque quando a gente começa a ler alguma coisa, né, que começa dizendo assim, né, Jesus se referindo e falando a seus discípulos, nós devemos parar um minuto e refletir e imaginar o Mestre diante de nós, falando conosco essas palavras de vida eterna, né? Imaginando aquelas pessoas que bebiam diretamente da fonte dos seus ensinamentos, então refletindo nessa presença doce, moralizada, e que espargia amor em todas as palavras, em todo o sentimento, quando ele se dirigia a nós. E ele começa, então, com esse sentimento de amor, com esse contato, né, com seus discípulos, dizendo que havia um homem rico, que tinha um administrador, e este foi denunciado como esbanjador dos seus bens. O homem rico, então, chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. E aí o administrador disse para consigo, né? Que hei de fazer? Já que o meu amo me tira a administração, não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. E assim o administrador, tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, pergunta ao primeiro: quanto deves ao meu amo? E responde ele: 100 potes de azeite. Ele disse: toma a tua conta, senta depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves?
Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo, né, o homem rico, louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, continua Jesus, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é justo no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir Deus e as riquezas. Então, aqui acaba a nossa apresentação dos slides, para que nós comecemos assim a nossa análise, as nossas reflexões a respeito desta parábola. Essa é uma parábola que, como nós falamos no começo, ela nos convida a profundas reflexões. Ela não é apenas uma história de alguém distante de nós, ela fala sobre nós, ela fala para nós. Muitos acham essa parábola extremamente desafiadora. E realmente ela o é na sua interpretação. Mas nem tanto assim, porque como vocês vão ver hoje, conforme nós formos colocando aqui, ela acaba não sendo tão desafiadora na compreensão como ela o é na execução. O difícil, nós veremos, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos com esta parábola, porque ela é um chamamento ao nosso despertar. Nos convida a refletirmos na hora em que temos que prestar conta daquilo que estamos realizando com as nossas possibilidades. Ela não fala de infidelidade, do servo infiel, na verdade, porque a gente pensa, a parábola do administrador infiel, mas sim da oportunidade que nós temos de regeneração. Então, nós temos que refletir sobre isso, refletir com cuidado. Obviamente, hoje, devido ao nosso tempo, nosso estudo não vai ser assim, que né, um estudo do miudinho, como nos faz o querido Aloysio Elias, né? Mas nós vamos estar procurando trazer o máximo possível para que a parábola se torne um pouco mais clara para todos nós. Então, a primeira coisa que nós podemos começar para as nossas reflexões é perguntar, né? Qual é a atualidade desta parábola? Por que Jesus, inclusive, contou essa parábola para aqueles que os estavam escutando? Seguramente porque ele fez alguma referência à situação que ocorria na época de administradores infiéis, principalmente em relação àqueles que estavam administrando a nação israelita, como os sacerdotes, né, os seus anciões, os seus fariseus, né, que não estavam verdadeiramente ainda trazendo, né, o ensino, né, a lei do Pai na íntegra, ainda colocando muitas coisas que dificultava o esclarecimento do povo. E Jesus também
conhecedor profundo da alma humana, dos nossos problemas humanos, ele sabia que os problemas humanos, de uma certa forma, eles continuam os mesmos. A nossa evolução ainda é muito lenta. Seguramente nós precisamos trabalhar para melhorar um pouco, acelerar essa nossa evolução, né? Porque se nós pensarmos na nossa situação de hoje, será que estamos muito diferentes da situação de há 2000 anos atrás, no que se refere à nossa moral? Obviamente, em termos de descobertas, tecnologia, conforto, ciência, nós estamos bem mais avançados, mas moralmente nós ainda trazemos muito dos traços que representam e que determinam a nossa fidelidade ou o nível da nossa regeneração. Então, começando a análise, quem seria esse homem rico? Obviamente, nós hoje vamos compreender, né, que o homem rico que Jesus se referia era Deus, né, o Senhor de tudo que existe, o Criador, né, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, né, de todas as moradas, incluindo o nosso planeta, né, aonde nós, seus servos, seus filhos, espíritos encarnados, habitamos. O administrador, quem seria o administrador, então? Se o homem, o senhor da terra, né, o senhor da posse é Deus, o administrador seguramente é a espécie humana, é o ser inteligente do universo, né, como nós estudamos em O Livro dos Espíritos, pergunta 76, né, é o ser inteligente do universo. Às vezes as pessoas utilizam, nós podemos ver essa parábola, ao invés de utilizarem a palavra administrador, eles utilizam a palavra mordomo, que é muito interessante, porque a palavra mordomo, ela vem do latim, né, onde mor, né, significa o maior, né, é o mor, é o maior de todos. Domus significa casa, então ele é o maior na casa. E se nós formos analisar todos os seres que habitam o nosso planeta, quem é o maior neste planeta? Indubitavelmente é o espírito, ser inteligente do universo. Então, nós somos esses administradores, o mordomo aqui do nosso planeta, mais desenvolvidos, conscientes de nós mesmos, capacitados a agir de forma consciente, voluntariamente sobre os seres e as coisas. Então, nós somos administradores divinos de Deus na Terra. Então, quando nós pensamos dessa forma, veja só a nossa responsabilidade. Mas é justamente por nós, no momento em que assumimos um corpo na matéria, em que usamos como palco o planeta Terra, que nós, de uma certa forma, nos consideramos quase como se fôssemos os donos, né, desse planeta, mas a realidade é que não somos, né? E todos temos a nossa responsabilidade, podemos dizer, mas eu não sou administrador de nada, né? Eu vivo aqui quietinha no meu cantinho. No mínimo, nós somos administradores de nós mesmos, né, daquilo que estamos fazendo com a nossa vida. Mas muitas vezes, além de sermos administradores de nós mesmos, que todos somos, nós temos assim, vamos responder por uma família, no mínimo, né? Às vezes alguns pelos governos de povos, de nações, de grupos sociais, de religiões, filosofias, né? Então é muito importante nós pensarmos nisso e, inclusive, analisar a confiança de Deus em nós. Porque Deus entregou para esses administradores, que somos nós, a guarda e direção deste planeta. Não pode ter prova maior de confiança.
Nós podemos, às vezes, até pensar, mas acho que Deus errou no seu julgamento, né? Ele não devia ter feito isso. Mas Deus não erra. Ele sabe que nós estamos capacitados para isso. Nós trazemos em nós a centelha divina. Podemos até fazer uma referência nesse momento com a parábola dos talentos, aonde Jesus também coloca um homem que saiu a viajar, se ausentando do país, confiando os seus bens aos seus servos e depois partiu. Então, essa ausência, após ele ter entregado todos os seus bens, expressa o livre-arbítrio que Deus nos concede para agir na vida. Ele fala, aqui está, cuida bem. Né? Então, o que vamos fazer com esses talentos, com essas possibilidades? Né? E temos todos esses recursos e tamanha liberdade para agir com esses recursos, que muitas vezes, por causa dessa liberdade de agir e até não sentir de perto assim uma cobrança, nós chegamos a nos sentir donos de tudo, mas nós não somos. Os bens não são nossos, tampouco esse corpo que reveste o nosso espírito. Tudo é temporário. O Senhor vai voltar e nós vamos ter que prestar contas como administradores, se fomos administradores fiéis, ou se usufruímos egoisticamente em proveito próprio, ou que deixamos que eles fossem usados sem nenhum controle, nenhuma responsabilidade da nossa parte. Né? Aí chega no ponto da parábola que ele fala sobre a denúncia. Essa parte, bom, tem várias partes, a parábola toda é muito linda, né, muito interessante, mas essa parte, especialmente, ela é muito interessante, porque ela nos fala, né, Jesus nos fala na parábola, que ele foi denunciado, mas não diz quem é que denunciou. Não se fala lá, o teu vizinho, o outro administrador que nós temos. Não, ele fala simplesmente uma denúncia foi feita, né? Dizendo que você havia dissipado esses bens, né? O que representa isso? Isso é o reflexo da lei de causa e efeito. É ela que aponta tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer na terra onde nós estivermos. É a repercussão dos nossos atos na vida, sobre as coisas, sobre os seres. Deus ouve falar de nós através das nossas próprias ações e das reações que elas provocam. Então, se os nossos atos são maus, o que ele vai escutar de nós seguramente não é bom. Se nós somos maus ou omissos, né, pois que não fazemos o bem, já sabemos que isso é um mal. Inclusive, no Livro dos Espíritos, na pergunta 639, né, Kardec chega e pergunta para os espíritos, se para agradar a Deus, né, e assegurar a nossa posição futura, bastaria que não praticássemos o mal. E os espíritos são categóricos ao responderem, não. É preciso que faças o bem no limite de suas forças, pois cada um vai responder por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então veja aqui, né, essa denúncia é a nossa própria consciência. É observar o que acontece conosco. Quais são as reações que estão acontecendo conosco? Não há necessidade de alguém chegar e nos denunciar para a divindade. A divindade está em nós. A divindade sente e presencia e ouve, né? Porque ele, nessa parábola, diz, ouvi dizer que você não está se comportando bem, né? Que é isto que eu ouço falar de ti.
falar, né? A gente fala pelas ações, não é? Até tem aquela frase, agora lembrando, né, de vocês, como, né, o Grupo Espírita Francisco de Assis, né, que se atribui a Francisco de Assis, né, que pregue o evangelho e use palavras se necessária, né? São as nossas ações. Então Deus nos chama pela voz da consciência, nas instruções que nos passa, nos apelos espirituais que vêm às vezes de encarnados, às vezes de desencarnados, dos efeitos que os nossos atos estão causando em nós e naqueles que nos rodeiam. Então, aquele que é um administrador prudente, ele fica atento às respostas do mundo, ao momento de prestar conta. Ele não vive como se ele não tivesse que prestar conta ou com absoluta certeza de que tudo aquilo lhe pertence, que ele não tem que, né, dar satisfação de nada. E aí chega um outro momento muito importante nessa parábola, que é o momento do ultimatum. Porque o que faz esse homem rico, esse senhor? Ele chega e fala: ouço falar de ti, não estás sendo fiel. Não poder, se segues assim, não poderás mais seguir sendo meu administrador. Então ele chega e ele dá um ultimato: você não vai poder mais ser meu administrador agindo dessa maneira. Você tem que prestar conta daquilo que está realizando. Esse é um ultimato que nós recebemos todos os dias, por isso que o Espírito, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos fala a respeito de refletirmos antes de dormir à noite sobre aquilo que fizemos, sobre os nossos atos. O que for bom nós repetimos, o que não for nós procuramos evitar, né? Porque vai chegar, inclusive, o momento em que a morte, né, que é esse entregar da administração, ocorrerá e que nós vamos ter que prestar contas à nossa própria consciência. E lembrando que, às vezes, esse retirar, como fala aqui o homem rico, não poderá mais seguir dessa forma, acaba sendo muitas vezes um benefício para nós. Porque muitas vezes, se nós não dermos um basta a nossos comportamentos, e às vezes através de uma doença, às vezes através da própria morte, nós poderíamos comprometer ainda mais o nosso espírito e dificultar ainda mais o nosso processo de regeneração. Então é muito importante, né? Mas a beleza nesse momento do ultimátum, ela ocorre quando o administrador faz o que nós chamamos de um primeiro movimento. Qual é esse primeiro movimento? Ele diz: o que eu hei de fazer? Como vou enfrentar essa situação? Tentar negar, refutar as acusações, isso é tolice. Elas são verdadeiras. Por descuido ou má fé, acabei dissipando mesmo. Então, é importante nós vermos aqui que no momento em que ele é chamado a atenção, que ele recebe esse ultimátum, ele não perde tempo inutilmente procurando se desculpar. Em vez disso, ele analisa, examina as possibilidades reais dele. Isso é muito importante para nós, porque nós adoramos dar desculpas para os nossos erros. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele escreveu uma mensagem que se chama Mas, porque ele diz assim, né, o quanto nós utilizamos essa preposição como um desculpismo. Então, se eu perguntar para vocês hoje, por exemplo, vocês foram bons no dia de hoje, fizeram tudo direitinho, nossa resposta pode ser o seguinte, né? Nossa, eu acordei bem, comecei com as minhas orações, o evangelho no lar, né? Mantive-me calmo, mas quando foi ao meio-dia,
aquela pessoa que é tão difícil me ligou e me tirou do sério. Mas, não, eu até queria, mas aconteceu isso, mas a outra pessoa fez aquilo, mas deixou de acontecer aquilo. Então, nós temos que aprender com esse administrador infiel, que é justamente isso, ele não procurou perder tempo procurando se desculpar. Ele imediatamente avaliou a situação com a realidade que ela exige, porque aquela história, nós podemos enganar o mundo, mas nós podemos enganar a Deus e nem a nós mesmos. A nossa consciência, no nosso subconsciente, tudo está gravado. Então, quanto mais nós formos capazes de olharmos de frente aquilo que somos, ou que ainda somos, as coisas que estamos fazendo, os nossos pensamentos, e verificar, né, fazer uma avaliação daquilo que nós temos que melhorar, eliminar, incrementar, melhor vai ser para nós. Que foi o que ele fez nesse ultimato. Num primeiro momento ele diz, eu tenho que procurar uma solução, isso tudo é verdade, o que eu vou fazer? Ele não ficou nem desanimado, nem inerte, nem com desculpismo, ele imediatamente procura uma alternativa, aí ele começa a pensar, o que eu vou fazer? Vou lavrar a terra? Isso eu já não posso. Por que eu não posso? Porque já há muito tempo que eu apenas realizo trabalho de organização, administração dentro de casa, não tenho nem as forças físicas mais para poder fazer esse tipo de trabalho pesado. Vou mendigar? Que vergonha! Até agora eu que dispunha de uma possibilidade, né, distribuir em nome do Senhor, ia ser muito humilhante eu agora ter que ficar pedindo socorro, ficar na dependência dos outros, né? Aí é que ele pensa, eu já sei o que eu posso fazer, eu posso mudar essa situação, eu ainda tenho tempo. Nós ainda temos tempo. Ainda temos tempo de refletir, reavaliar e redirecionar as nossas ações de maneira que perante a situação atual que nos encontramos, que é a situação em que esse servo infiel se encontrava, ele pudesse, dessa maneira, encontrar uma solução para poder seguir sem prejuízo de sua existência. Então ele pensa assim, eu vou chamar aqueles que, como eu, também são devedores do Senhor. E vou procurar trazê-los e cativá-los, granjeá-los como amigos. Porque no momento em que eu estiver em condições difíceis, eles, sentindo-se meus amigos, podem me ajudar também a aliviar a carga da minha existência. E o que ele fez, né? Ele diminui o peso das responsabilidades naquilo que estava a seu alcance. Como ele já tomava vantagem, né, falando assim em termos materiais, né, de repente, como ele já estava administrando mal, ele estava tomando vantagem, abusando, né, das suas possibilidades, agora ele disse, não, eu não vou mais abusar, eu não vou mais ter essas vantagens, eu vou retornar a eles o que eles têm direito e também beneficiá-los. É interessante nós olharmos, inclusive, o exemplo que dá, porque fala sobre o azeite e sobre o trigo, né? E tanto o azeite como o trigo, eles, para que nós tenhamos o trigo, para que nós tenhamos o azeite, né? A azeitona, o trigo, eles passam por um processo de esmagamento, um processo muito
muito, vamos dizer, né, se fôssemos comparar, trazer para nosso vocabulário, de sofrimento, para trazer aquela essência que é o azeite, para trazer a farinha que se transformará no pão que nos alimentará. Então, esse administrador fala, eu ainda tenho possibilidades. Eu ainda posso mudar a direção das minhas ações. E se antes eu era aquele que abusava, agora eu vou ser aquele que vai, enquanto eu puder, nas minhas possibilidades, aliviar a carga dos meus semelhantes, porque quando eu estiver nessa situação, eles também irão nos ajudar. Muitas pessoas acham essa parábola intrigante porque falam, mas como assim? Aí vem o Senhor e elogia ele pela desonestidade, porque ele foi hábil no decidir, rápido no agir, e abriu perspectivas melhor para o seu futuro, porque nós lembramos que na parábola ele fala assim, né? E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Quando se refere às questões do mundo, às questões da matéria, a suprir assim as nossas necessidades, né? Então, nós temos todo um plano, né? Eu vou para a escola, vou fazer esse estudo, vou ver esse curso para poder abrir uma possibilidade, para poder encontrar um emprego bom, para poder, com isso, adquirir uma moradia mais confortável, ter um veículo que me transporta de um lado para o outro, formar uma família, toda essa parte das questões materiais, né, porque nós, inclusive, damos muita importância né, para as questões materiais, e com isso nós não estamos dizendo aqui que não é para darmos importância, mas para darmos o verdadeiro valor, né, e nos lembrarmos que o equilíbrio é o que nós devemos encontrar, compreender sim que a vida na matéria e o prover para a nossa vida na matéria é importante, mas tão importante quanto o prover para a nossa vida espiritual. Então é por isso que ele fala aqui, quando se trata de nós administrarmos os nossos bens materiais, nós somos muito despachados, muito espertos, muito lúcidos. Agora, quando nós estamos, né, os filhos da luz, ou seja, aqueles que já receberam o esclarecimento, nós. Não fala aqui, né, no Espiritismo, a gente diz que se você já ouviu 3 páginas do Evangelho, agora é tarde, você já está comprometido, não é verdade? Então, nós escutamos todas essas lições, esses alertas que os benfeitores espirituais nos trazem. Há quanto tempo eles estão falando, gente, estamos passando pela transição planetária, esse é o grande momento da decisão, né? É o grande momento onde você tem que fazer um esforço extra para se manter no mundo de regeneração, e a gente fica aqui pensando, não, eu ainda tenho tempo, tem mais encarnação, de repente tem, mas não aqui, né, no mundo primitivo, quem sabe. Então é isso que ele diz aqui, né, da prudência do que os filhos da luz, porque nós estamos recebendo a luz, estamos recebendo o esclarecimento, mas não estamos agindo com a sabedoria em relação à nossa vida espiritual, a investirmos na nossa vida espiritual como aqueles que se preocupam em investir na sua vida material. Então, não é que Jesus estava elogiando, de forma nenhuma ele ia elogiar uma desonestidade, mas dizer, veja a sagacidade dele no que se refere às coisas da matéria. Usa essa mesma sagacidade no que se refere às coisas do espírito. Aproveita os talentos que estão lhe sendo concedidos para que você possa, dessa forma, também
utilizar bem as suas possibilidades. E dessa forma, quando nós pensamos, né, a respeito do granjear amigos, porque ele falou, agora eu vou trazer amigos, o Espiritismo nos fala muito, né, a respeito da importância do relacionamento, da lei da sociedade, de nós vivermos codependentes. Que nem agora, se alguma coisa que essa pandemia pôde provar para a gente é que não dá para você ficar isolado no seu cantinho no mundo e nada acontecer. Né? Você não ser atingido pelo que está ocorrendo ao seu redor. Nós estamos vendo agora uma pandemia de repercussão mundial que entrou em todos os pontos do planeta. Nós somos codependentes, nós necessitamos uns dos outros. Nós necessitamos, no mínimo, de 2 seres que aceitem nos receber como seus filhos para nos prover com um corpo material. Mesmo que não sejam eles que acabam cuidando de nós, que possamos ser entregues até para uma adoção, se não houver a possibilidade, mas para nos dar esse corpo físico, já precisamos de 2 seres que aceitem essa incumbência, que tenham alguma simpatia em relação a nós. E alguns dos, eu não me recordo bem, mas alguns dos livros de André Luiz até menciona isso, especificamente nessa questão, né, do nascimento. Então, nós recebemos tantos recursos, tantas bênçãos, tantas dádivas que nos chegam do mundo espiritual, né, fundamentais para a nossa vida, né? Aí, esse granjear amigos significa justamente nós trabalharmos em favor da comunidade, doando aquilo que nós pudermos, seja de forma financeira, seja na presença, seja na palavra amiga, seja no distribuir, no compartilhar os nossos talentos, de alguma maneira procurar suavizar as dores dos nossos semelhantes, que era o que ia acontecer com ele. Brevemente, ele estaria necessitando de ajuda. Se continuasse na matéria, numa situação, num revés econômico mais difícil. Se seguisse para o plano espiritual, como, obviamente, já demonstra a parábola, que ele errou, né, não utilizou bem os talentos que lhe foram concedidos, necessitando as nossas preces, necessitando a nossa ajuda, não é? E é dessa maneira que, à medida que um ajuda o outro, nós vamos ver que nós vamos granjeando esses amigos e vamos estar, então, presentes nos corações deles e realizando aquilo que nós podemos até chamar de poupança espiritual, né? Porque vai ter aquela pessoa que vai chegar e vai se lembrar de fazer uma prece por nós, de dizer uma palavra de auxílio quando nós estamos necessitando, né? Porque Deus quer que nós amemos uns aos outros. Este é o mandamento, não foi o que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ajudar é amar. Nós temos que procurar nos ajudar mutuamente. Nós temos agido assim, né? Apesar desses avisos divinos, nós estamos perdendo tempo, oportunidades, sem fazer nada de concreto, de efetivo, para melhorar a nossa situação espiritual ante a vida. Nós poderíamos fazer isso simplesmente se formos fraternos e caridosos. Porque em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito Verdade, Jesus, que nos fala: amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. A instrução nos traz todo esse entendimento.
Então, hoje que nós temos essa possibilidade maravilhosa de nos comunicarmos com várias partes do mundo, de estarmos juntos, não importa aonde estejamos, cada um de nós fisicamente, a possibilidade desses estudos maravilhosos que estão sendo disponibilizados para nós, mas nós temos que refletir sobre eles, não é simplesmente ligar lá e deixar tocar e nem prestar atenção no que está falando, não. Eles têm que chegar para mexer conosco, para tocar fundo nos nossos corações, nos levar ao raciocínio dessa doutrina da razão, nos motivar a realmente trabalharmos em nossa transformação. É por isso que quando fala se é fiel no muito, se é justo, se não é fiel no pouco, se é justo no pouco, o pouco representa aquilo que é matéria. Se na matéria, pelo menos, você já está trabalhando de maneira correta, realizando bem, o muito será justamente expandir para os verdadeiros valores da vida eterna, que são os valores espirituais. Então, o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele em 2 mensagens, ele comenta um pouco sobre essa granjear amigos, a mensagem 111, mensagem 112, onde ele diz que os mestres nos aconselhou a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios, né? A intercessão através de uma prece. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, vamos buscar simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através de uma subida áspera da redenção. Por isso é imprescindível nós aproveitarmos o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Vemos assim, então, como nós falamos no começo, a atualidade dessa parábola. É como se Jesus estivesse conversando conosco agora. Nós estivéssemos ao seu redor e ele nos relembrasse dessa forma mais sutil e carinhosa, contando essa história, que somos, sim, os administradores das possibilidades que nos foram entregues, dos bens, das dádivas que recebemos como instrumentos preciosos, recebidos da divindade, para podermos, assim, trabalhar em prol da humanidade, através do nosso próprio reajuste, através do esforço de nosso espírito, para podermos lograr, realizar essa transformação tão necessária. Então, nós nos colocamos também na posição desses administradores, refletindo sobre o que temos feito, pensando sobre este ultimátum, porque não sabemos quando seremos chamados de retorno. Pode tardar, pode ser mais rápido do que nós imaginamos. Não temos mais tempo a perder. A oportunidade está aqui. Mas existe um benefício extremamente excelente para nós realizarmos tudo isso, que é o da amizade, que é a de nós compreendermos que somos irmãos e irmãs e humanidade, e nos ajudarmos mutuamente, e pedirmos socorro quando necessário, quando nós sentimos que as nossas forças estão esmorecendo, quando sentimos que está difícil continuarmos a nossa caminhada, requisitando preces, o apoio da espiritualidade que nunca nos falta. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que possamos guardar
esse ensinamento de Jesus em nossas mentes, em nossos corações, e procurarmos dar o nosso melhor, para que na hora de partirmos, estivermos fazendo uma aferição a respeito da nossa estada aqui na matéria, possamos ser saudados no plano espiritual com o título de servidores fiéis da vinha de nosso Pai. Que Jesus nos abençoe, que Pai amoroso nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado, Jussara, pela maravilhosa explanação. Vamos ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aí na tela. Você consegue ver, Jussara? O iníquo, no caso, é justamente o infiel, né? O servidor infiel, né? Aquele que agia também de má fé, né? Porque é mais ou menos assim que se imaginava que ele estava agindo com os seus bens, né? Não de uma forma honesta, inclusive para consigo mesmo, né? Porque às vezes não é só uma questão de desonestidade em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos, né? Porque na verdade nós sabemos que todo o mal que nós fizermos, ele primeiro impacta nós mesmos. Nós é que teríamos que responder por esse mal. Não tem fazer o mal para o outro e achar que está livre, né? Como Chico Xavier costumava dizer, quando ele era da época do Xerox, né, gente? Do papel carbono, né? Eu acho que vai ter gente que nem sabe o que é isso, Xerox, papel carbono, né? Mas ele dizia que quando a gente fazia assim, né, pegava uma folha e tinha um papel que, né, de carvão, sei lá o que é carbono, né? E um outro embaixo, quando você escreve na de cima e a copia na de baixo. Então ele dizia que quando a gente fazia mal para os outros, a gente passava para o outro a cópia, que nunca é tão forte que nem a original, né? A original você está escrevendo lá, o carbono, às vezes, ainda mais quando já está meio gasto, ele não passava direito. Então, a gente, quando faz o mal, a gente passa a cópia para o outro e fica com o original, ou seja, né? Porque quem está fazendo mal ou quem está fazendo bem tem aquele sentimento dentro de si, não é? E o sentimento é teu. A gente não consegue passar esse sentimento com toda a energia como ele existe em nós. Então, isso que nós temos que refletir. E, nesse caso, o iníquo, o infiel, o de má fé, é basicamente o que quer dizer essa parte. Mais uma pergunta? Então, Raquel, aí tem várias coisas que a gente... Deixa um pouco a pergunta aqui para eu depois não esquecer um pouquinho, por favor, porque tem várias coisas para a gente situar aqui, né? Tem um sábio, né, judeu, acho que do século XII, XIII, se eu não me engano, que viveu na Espanha, que ele chama Maimônides, que ele escreve dos 8 estágios sobre a caridade, sobre fazer a caridade, aonde o primeiro é aquele mais interessado e, obviamente, o 8º estágio é aquele, como, né, Jesus nos ensinou, né, que não saiba a sua mão esquerda o que está fazendo a direita. Então, desde que nós estejamos fazendo bem, ainda que a gente ainda tenha a segunda intenção, ele já vai contar para alguma coisa, né? Não vai ser aquele bem que nós vamos, né, que nós estamos fazendo como deveríamos, altruisticamente, que já faz parte da nossa natureza, que nós nem estamos esperando receber nada em troca e nem precisa, né? Mas o bem, né, a ação boa que a gente joga no mundo, mesmo que ainda pensando, quem sabe Deus vai olhar e vai me ajudar depois, já é um passo importante, né? Mas você veja que aqui Jesus estava usando isso é uma parábola, né? Para que nós pudéssemos extrair, né, o entendimento dela, dizendo, olha, ele viu que ele tinha uma saída para melhorar, para minorar
diminuir as suas dificuldades que seriam depois, que era conseguir pessoas que eventualmente tivessem simpatias em relação com eles, né? Então, nesse sentido, ele estava agindo já corretamente, não como a gente, né, espera que seja feito, mas já era um benefício, e a ponto de que ele foi elogiado pelo seu senhor. Muito bem, você foi prudente, você usou as suas possibilidades para melhorar um pouco a sua posição, né? Porque não tem aquela frase de Jesus linda, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? De erros. Todo pouquinho de amor que a gente for colocando, mesmo que ele não seja, né, ainda o melhor do mundo, o mais desinteressado no mundo, de alguma forma ele vai florescer. Eu lembro dessa passagem que tem no livro Nosso Lar, né? Quando André Luiz fala daquela senhora que vem conversar com ele no Nosso Lar, que parece que era uma senhora muito pobre, que tinha muita dificuldade, que um dia ele, sei lá, né, por um ato, já assim, até nem prestando muita atenção, né, ajudou-a, porque não tinha outra solução mesmo, ele tinha que ajudar, ela estava lá, ele podia ajudar, por que não, mas nem pensando nela, e era ela que no fim estava lá, recebendo ele no Nosso Lar, falando que tinha feito muitas preces por ele, né, esse menino que um dia me ajudou, e ele dizendo, eu morrendo de vergonha, porque eu nem lembrava dela, para mim era uma pessoa de nada de importante, né? Então você veja, vamos aí, vamos soltando ajuda no mundo, mesmo que a gente não esteja prestando muita atenção, que no fim vai ser bom, né? Jussara, eu só gostaria de a respeito desse assunto. Realmente claro. é um ponto muito interessante, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer que se você fizer a caridade, fizer um bem, mas se você tiver com orgulho, tiver com, sei lá, não tiver interessado ou fazer por fazer, que não tem valor. E aí a gente vê, como você falou, e está realmente nessa passagem que você fala do Nosso Lar, que o amigo dele, eu não lembro o nome agora, diz assim, que todo bem que a gente faz, ele vai ter uma repercussão positiva, não importa de que maneira. E além disso, acho que o Chico falou também uma vez, que é um exercício que cada um de nós está fazendo para futuramente a gente fazer com amor efetivamente, mas que não se perde. Toda ação no bem, ela não se perde, ela tem uma repercussão positiva de alguma maneira. Então, bem interessante essa colocação. E às vezes eu costumo dizer também, né, Pedro, que tem uma palestra até que eu falo sobre isso, que é sobre o exercitar o bem. Aí a pessoa fala, nossa, parece até estranho, né, exercitar o bem. Porque a gente não está acostumado ainda tem que exercício, não faz parte da nossa natureza, né? Ainda não está na nossa natureza a prática instintiva do bem. Né? Você vê que até pelo contrário, né? Quando se tem aí um blackout, acaba as luzes, aquela coisa toda, a turma sai aí roubando as lojas, né? Você vê que o instinto deixa eu me aproveitar enquanto eu posso aproveitar aqui alguma coisa. Não é ir lá, de repente, tentar proteger. Você vê como os instintos ainda, né, falam muito daquilo que nós somos. Então, o bem é um exercício. Quanto mais a gente for fazendo esse exercício, mais ele vai fazer parte da gente. E é uma coisa que, assim, né, quando a gente faz o bem conscientemente, de uma forma mais consciente, né, não talvez do jeito que o André Luiz fez, né, que ele nem estava lembrando de nada, mas a gente sente aquele bem-estar, então fala, nossa, mas eu senti tão bem, aí eu acho que eu quero sentir isso de novo, né? E a gente começa a fazer aquilo que faz a gente se sentir bem, né? Então eu acho que é muito importante, você veja que mesmo na questão 642, né, pergunta se basta a gente não fazer o mal, né? E ele fala que não, que o bem que a gente deixa de fazer e que resultar em mal é nossa responsabilidade. Então, se eu estou fazendo um bem, sabe, se eu deixo de fazer alguma coisa resulta mal, mas pelo menos se eu faço bem, né? E resulta alguma coisa boa,
isso já é alguma coisa em nosso favor, seguramente, né? Então é por isso que eu gosto muito desses 8 estágios da caridade que foi desenvolvido pelo Maimônides, por causa disso, porque ele vem, é muito realista, né? Todo esse processo, mas não significa que eu tenho que começar pelo 8º estágio. Se eu começar pelo primeiro e for crescendo, que ótimo, né? Às vezes eu falo que a gente tem esse problema também aqui, nós espíritas, porque às vezes você fala, ai, mas eu queria tanto ajudar, mas eu sou tão pequenininho, o que eu posso fazer? Não sei fazer nada. A gente tem mania, já quer começar como missionário, né? Só que se a gente for olhar Chico Xavier, pobrezinho, mesmo Divaldo, ninguém começou, Madre Teresa, ninguém começou como missionário. Começou levando lá um pãozinho, entendeu? Para as pessoas pobres que estavam lá na Índia, e falou, puxa, mas tem esse outro que está com fome também, deixa eu ver o que eu faço. Entendeu? O Chico começou aí indo lá para a reunião mediúnica, ele não escreveu mais de, sei lá, quase 500 livros de um dia para a noite, levou uma existência de 70 anos, um trabalho todo que ele fez, né? Então, a gente tem que lembrar que é justamente sementinha, o devagar e sempre é muito importante, né? Então, dá para fazer alguma coisa ainda? Queria não estar fazendo, mas tudo vai, faz, mesmo reclamando. Não sei, é assim que eu penso, sabe? Ok, Jussara. Tem mais alguma? Mais uma pergunta? Tem uma pessoa que eu vi aqui que escreveu a respeito de, né, lidar com a saudade, a tristeza por causa de ir ao Brasil visitar seus pais, né? Ô, querida Renata, tanta gente está nessa situação, né, minha querida, de a gente, de uma forma ou de outra, não está tendo essa possibilidade desse contato, desse abraço. Eu também estou, quer dizer, meus pais eu já não tenho, mas tenho família também no Brasil, que também estou distante. Enfim, né, nós temos que aprender com essas lições, né, porque às vezes também a gente escuta falar, né, e depois a gente chega lá, no primeiro dia tudo é amor, né, no segundo já começa a discutir, já começa a brigar com a mãe, reclamar do pai. Então, agora, vamos fazer o seguinte, quando a gente for, vamos lembrar disso, né? Do que é verdadeiramente importante, que é esse contato, né? Como você diz, esse abraço, esse carinho. Não é a mesma coisa, evidentemente, mas pelo menos o fato de hoje a gente já poder, né, pelo menos se ver, falar olhando para os seus olhos, né, sentir o sorriso, a expressão da face, já ajuda muito, né, mas é uma provação muito grande que nós estamos passando, né, todos, né, alguns de maneira mais difíceis que outras. Eu estou com amigos que inclusive perderam os pais, então esse reencontro vai ser prolongado, né, agora ainda mais com essa perda. Então vamos continuar nas nossas orações, vamos aprender as lições. Há pouco tempo, a semana passada, a querida Eulália Bueno falou uma coisa que, de uma certa forma, pode ser até que a gente já esteja chegando ao fim da pandemia, mas será que nós aprendemos e estaremos colocando em prática aquilo que nós fomos convidados a aprender durante esse período? Então, vamos tentar fazer a nossa parte e vamos ter fé e esperança, né? E lembrar que os laços do Espírito nos unem e dar justamente essa palavra de conforto e de carinho para todos, porque, sem dúvida alguma, não é fácil nós estarmos assim, distantes, né, e sem esse contato físico. Hoje, seguramente, a nossa escala de valores mudou, né? A nossa escala de valor antes, né, quando chegava aquela coisa, ai, para que tanto beijo, para que tanto abraço, né?
Agora a gente vai querer muito beijo, muito abraço e vai achar que delícia, que coisa boa esse contato humano, essa troca de energia. Que você sinta seu coração em paz, que todos que estão nos ouvindo, que estão na mesma situação, afastados fisicamente dos seus entes queridos, possam lembrar que não existe nenhuma separação entre nós, desde que nós estejamos unidos pelos laços de amor, e que por acréscimo de misericórdia, se Deus assim o permitir, que logo poderemos estar juntos com os nossos novamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Isabel Cristina, né? Isabel, continua fazendo bem, porque você tem que responder pelos seus atos, não pelo dos outros. E a gente só dá aquilo que a gente tem, sabe? E quando a gente tem bem, que nem fala, o amor ele não divide, ele multiplica, né? Quanto mais a gente tem amor, mais essa árvore cresce em nós para a gente dar. Eu escuto muito isso, às vezes, as pessoas falando, eu faço bem, mas para que a pessoa nem falar obrigado falou, entendeu? Mas nós não fazemos o bem para receber o obrigado dos outros, nós fazemos o bem porque nós estamos aqui servindo de instrumentos para Jesus, para Deus, né? Para auxiliarmos alguém. Quando as pessoas, às vezes a gente faz o bem para uma pessoa, e depois essa pessoa chega e fala, muito obrigado, porque você me ajudou, sem nenhum conteúdo de hipocrisia, eu sinceramente falo, olha, sinceramente eu tenho que agradecer a Deus, porque quando a gente merece receber o bem, esse bem vai chegar para a gente. Se vai vir pelo Pedro, se vai vir, desculpa, esqueci teu nome agora, Cora. Marlene. Hã? Marlene. Se vai vir pelo Pedro, se vai vir pela Marlene, se vai vir pelo Gil, se vai vir, não importa. Eu mereço, ele vai chegar para mim. Só que Deus deu a oportunidade de servir para uma pessoa. Ela deu para ele, deu para ela, deu para o Gil, deu para mim. Então, é essa oportunidade que nós não queremos perder, de estarmos lá, né, na listinha, quando Jesus fala, eu preciso de um servidor fiel para fazer esse benefício para essa pessoa que está necessitada. Já sei, ela está na minha lista, ele está na minha lista, eu vou dar oportunidade para eles. Então, que a gente siga motivado, porque a gente faz o bem como intermediário do amor de nosso Pai. E não olhamos para trás. E não olhamos para trás. Jussara, sim. A propósito dessa questão, desculpa interromper um pouquinho, é bem interessante que às vezes a gente ouve pessoas que fazem o bem a alguém, diz assim, se não fosse eu, né? Se não fosse eu, essa pessoa não estaria na situação melhor. Então, aí vem aquela pergunta, será que Deus, se não fosse aquela, como você falou, que Deus deu oportunidade para ela servir, né? Será que Deus nos teria a capacidade de colocar uma outra pessoa que estaria disposta a servir? Você veja só, Pedro, você falou um negócio aqui, eu estava lembrando até uma palestra que eu gosto muito de falar sobre Kardec, né, o encontro de Kardec com o Espírito Verdade, né, aquela mensagem que nós temos no livro Obras Póstumas sobre a missão de Kardec, que o Espírito Verdade, Jesus, chega para Kardec e fala, olha, mas não se preocupa, porque se você não der conta do recado, você acha que Deus coloca uma responsabilidade dessa no ombro de um só? Nós já temos outra pessoa. Tem o plano B, já. Entendeu? Já tem o plano B, plano C, plano D, entendeu? Quer dizer, então, é aquela coisa, a gente tem que realmente, que nem eu te disse, não é uma questão de falsa modéstia, de hipocrisia, não, é realmente ter essa consciência de dizer, obrigado, Deus, que primeiro que eu estou na tua lista, e segundo que eu consegui, que eu pude fazer, que eu fui, né, que me foi claro o suficiente, né, essa possibilidade, esse chamado, e que eu fui lá e realizei,
né, essa incumbência que me foi dada, porque é bem isso mesmo, Pedro, não é deve a mim, não deve, você foi, sim, um intermediário, mas se essa pessoa merece, meu amigo, isso vai vir de qualquer forma, e quem perdeu aí o trem, quem perdeu aí a oportunidade fomos nós, que fala, puxa vida, podia ter sido eu que fiz isso e não fiz. Então, vamos correr atrás das possibilidades, que é isso que tem que ser feito, né? Mais alguma pergunta? Sem dúvida, né, Fares, a pessoa que não se ama, que não se respeita, que não se perdoa, se eu não consigo perdoar a mim mesma, né, porque a gente sempre puxa brasa para nossa sardinha, né, sempre dá um jeitinho, né, não é aquela coisa da mensagem do Emmanuel que nós falamos sobre o mais, sempre está se desculpando, né, se a gente não consegue nem se perdoar, como é que eu tenho um nível de rigor que nem me permite compreender que eu sou um espírito inferior, né, pertencente à terceira classe, terceira categoria de espíritos, que é a última, né? A gente ainda fala, é a terceira, parece que está bonitinho, medalha de bronze. Não, é a última, né? A gente ainda está lá na última escala do processo de evolução. Se a gente não consegue entender que nós ainda temos inúmeras imperfeições, limitações, como é que, sabe, e não me perdoar e falar, eu vou tentar fazer melhor, como é que eu posso estender isso para o próximo, né? Então, e a mesma coisa em relação ao amor, e às vezes quando a gente fala isso da necessidade de auto-amor, de auto-perdão, tem gente que fala, mas você está sendo egoísta. Não, isso não tem nada a ver com egoísta. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E se eu não tenho nem comigo, como é que eu vou ter para dar para o outro? Né? Então, é um exercício que começa interiormente. Então, vamos nos amar, vamos nos perdoar e vamos estender essa mesma, esse perdão e esse amor para os nossos semelhantes também. Amar, mas não se acomodar, né? Não sentir que, como se diz, justificando sempre os mesmos erros, né? Claro, a gente tem que ter consciência, então, para que a gente precisa trabalhar para poder resolver. Mas sempre com perdão e o auto-amor, como você falou, bem interessante. Isabel, a gente não pode, ter uma pergunta aqui da Isabel. Isabel, a gente não pode basear nossas vidas em traumas de passado. Não temos, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente só sabe, eu só posso dar conta do meu comportamento, das minhas ações, dos meus pensamentos. Mas eu não vou deixar de dar chance, de perder a esperança. Gente, a esperança, né? Paulo de Tarso fala, né, da esperança, da fé, da caridade. Não tire nunca a esperança da sua vida, porque tirar a esperança da sua vida é tirar o brilho da existência. Então, confie em Deus, tenha esperança, trabalha para que aconteça. E se não acontecer, continue com esperança, fala, mas eu sei que Deus ainda está me reservando muitas surpresas felizes para o futuro. Então vai, faz e trabalha para que tudo possa ocorrer da melhor forma para você. Não vai deixar de se dar oportunidade de ser feliz. Mais alguma pergunta? Se não tiver, a Marlene poderia fazer alguma consideração, né, Marlene? Você está quietinha aí, né? É louca para falar, né? Estou segurando aqui. Eu sabia. Eu estou muito para falar num seja, Sara. Te agradecer profundamente por esta dissertação que tu fez a respeito dessa parábola, que para muitas pessoas ela ficava incompreensível. E tu colocou de uma maneira tão clara, tão objetiva, muito agradecida, nós do Movimento Espírita. Te agradecemos de verdade pela forma leve que tu nos demonstrou, nos clarificou, né, a todas as pessoas, tirando dúvidas de todas as outras pessoas que vão assistir este programa.
da leveza. E uma coisa importante, nós todos somos merecedores do amor do alto, do Cristo, e temos certeza que a melhor coisa que existe na face da Terra é quando nós conseguimos ajudar alguém, seja da forma que for, anonimamente, silenciosamente. E assim nós vamos granjeando amigos na nossa vida, aumentando essa falange do bem, de amor, que faz com que a humanidade suba em direção à luz, rumo a Jesus. Obrigada. Em nome do Bezerra de Menezes Spirit Society de Londres, dessa prazer enorme que eu tenho de estar aqui com o Pedro, no Francisco de Assis, muito agradecida, porque a tua palestra foi realmente muito esclarecedora. Deus te ilumine, querida. Muito obrigada, Marlene. Nossa, que alegria. O Pedro sabe, né, Pedro, que o nosso trabalho aqui é de atendimento fraterno, não tem dia, não tem hora, seja na situação que for. Mesmo no lockdown, a gente não podia presencial, mas a gente estava ali no telefone, às vezes, 24 horas, né, Pedro? E tantos outros trabalhadores da área espírita aqui. É isso, e é tão gratificante, porque às vezes tu está cansado e tu pensa assim, agora esse telefonema eu não vou atender. Aí tu olha, aí a consciência diz, mas se fosse tu, Marlene, vamos lá. E é tão gratificante depois quando a gente recebe o retorno, a pessoa dizendo, não precisa agradecer, mas dizer assim, foi tão bom conversar com o seu Pedro, ele me clareou, ele me ajudou, e agora eu já tomei outro rumo. Isso é muito bom. É como tu disse, pode ser bom para o outro que a gente ouviu, mas eu acho que é muito melhor para nós, né? Em termos de satisfação pessoal e de comunhão com o alto. Com certeza, né? Aquela hora que a gente fala, ai meu Deus, obrigada por ter me dado a oportunidade, por eu ter visto a oportunidade. É verdade. Porque, que nem você vê, né? Às vezes a gente não vê, não percebe. Enfim. Mas os amigos espirituais, de uma forma ou outra, eles nos mostram. Seja de sentimento, de paz, eles nos mostram, sim. É. Ok, pessoal, tem mais alguma pergunta? Senão a gente dá prosseguimento, né? Não tem mais? Então tá. Vamos então dar continuidade aos trabalhos da noite. Mas então gostaríamos de convidar a Marlene para fazer a oração do passe e agradecer naturalmente a presença dela aqui também conosco, contribuindo conosco nesse trabalho aí de sexta-feira abençoado, né? Eu que agradeço, Pedro. Eu que agradeço fundo no meu coração. Não esqueçam da água. Fique à vontade. Purificar o corpo e o nosso espírito. Não esqueçam. Então, vamos elevar o nosso pensamento neste momento a Deus, nosso Pai, em forma de agradecimento pelo seu amor incondicional, por colocar nos nossos caminhos a doutrina de amor que nos ensina, Senhor Jesus, mestre amado, nosso irmão maior, que caminhando pelo planeta exemplificou o verdadeiro amor e a caridade. Agradecemos a Francisco de Assis pelo suporte, Bezerra de Menezes, espírito benevolente, que está ali sempre a nos ajudar, a nos mostrar o caminho. E nesse momento, a luz crística brilha intensamente sobre o planeta Terra, tocando a todos os corações, amenizando as dores, trazendo luz a nossas vidas. A doutrina espírita a ser cada vez mais iluminada por essa coração agradecido, transmitindo este programa. Uma vez agradecendo a Jussara, Pedro, que me deu a oportunidade de estar nessa. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo
continue em nossos corações hoje, que assim seja. Obrigado, Vou Marlene, pela tomar sua minha aguinha aqui contribuição. também. Isso aí, filho. Muito obrigado, Marlene. Ai, desculpa, Marlene, que naquela hora deu um branco, eu não lembrava teu nome. Eu falei, eu vou chamar o nome dela de coisa errada. Aí, que sem vergonha mesmo, eu perguntei no ar, né? Vamos dar continuidade, então, gente, por causa do Tá, horário, né? tá bom, Nós então, obrigada, gente, viu? Um beijo, até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Jussara, nós ainda não terminamos, mas se você tiver compromisso, não tem problema, tá? Se você Ah, puder ficar, eu não sabia, eu tinha marcado uma outra coisa não daqui a tem pouquinho. problema. Não Ah, tem que problema, querido. desculpa. Não, não tem Então tá problema nenhum. bom. Na próxima vez, então, me fala direitinho aí como é que é, tá bom? Tudo Obrigada, bem. gente. Um beijo. Muito obrigado Tchau. pela sua presença, que Deus abençoe, viu, Jussara? Abençoe Muito vocês obrigado mesmo por também. você. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bem, pessoal, então vamos partindo para o final, né? E gostaríamos então de convidar o Gilson para os avisos e os anúncios. Gilson, fica muito à vontade. Boa tarde, seu Pedro. Boa tarde, Marlene. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vamos aqui aos nossos recadinhos, rapidinho. Só um minutinho. Seu Pedro, me avisa a hora que estiver na tela, por gentileza. Já está, Gilson. Opa, hoje foi rápido, hein, seu Pedro? Olha, eu acho que foi rápido. Só lembrando a todos que nós nos reunimos todas as sextas-feiras, às 7 horas aqui na Inglaterra e 3 horas no Brasil, com palestras públicas. E mesmo quando a gente retornar aos nossos encontros presenciais, nós vamos também dar um jeito de transmitir os nossos estudos e palestras também, aqui por esses canais que estamos utilizando. Agradecemos mais uma vez ao apoio de sempre da Web Rádio Fraternidade, da TV Secal, que retransmite as nossas palestras. Gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar todos o Evangelho no Lar, que é promovido, organizado pela Clarice, que acontece às 8 horas aqui e às 4 horas no Brasil. O endereço do Zoom está aparecendo aí e todo mundo pode participar. É só entrar nesse endereço que o estudo vai estar às 8 horas aqui na Inglaterra. Fica mais uma vez um convite de sempre para as pessoas estar sempre acessando esse encontro interreligioso que nós fizemos, onde nós tivemos várias lideranças religiosas e juntamente com 2 pesquisadores espíritas e um cientista, falando de ciência e religião. Está lá no YouTube do Conselho de Cidadania do Reino Unido. Atendimento fraterno das casas espíritas continuam, está aqui os contatos, nós estamos fazendo por telefone no momento, então é só ligar para essas pessoas que está aparecendo para vocês. Para quem estiver no Brasil, é só tirar o 0 e acrescentar o mais 44. Está aqui também a equipe do Bezerra de Menezes e também a equipe do Fraternity. O Francisco de Assis, como é de saber de todos, apoia diretamente os projetos sociais do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, no momento, nós estamos trabalhando intensamente, precisando muito de ajuda, precisando do seu apadrinhamento, e também, se você quiser comprar os nossos produtos, como os livros e camisetas, nós temos vários livros em inglês, português, livros infantis e livros também de mensagens. É só passar uma mensagem para nós no número que vai aparecer no final, que nós enviamos pelo correio. Temos camisetas de vários tamanhos, de várias cores também, é só pedir que a gente está enviando. Está aqui o telefone do grupo, passa a mensagem para nós, para você ser acrescentado
no grupo, receber notícias do movimento espírita, tanto aqui como no Brasil. Então, eu me despeço de vocês e com o convite para a próxima semana. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Gilson. Bem, pessoal, nós então chegamos ao final. Só gostaria de deixar aqui uma mensagem, no sentido que nós sempre teremos tempo para poder achar as alternativas, conforme a Jussara nos colocou na palestra, né, através dessa parábola, e que nós sempre teremos novas oportunidades. Não importa a situação que nós nos sentimos hoje, aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Deus sempre nos dará uma oportunidade de recomeço. E é muito importante isso, a gente ter essa esperança, porque a doutrina espírita nos mostra, os espíritos amigos nos mostra claramente que nós não vamos a lugar algum que não tenha uma nova oportunidade. Nós sempre teremos oportunidade de recomeçar. Mas é preciso vontade, preciso ter realmente o propósito dessa mudança. E investir mais na vida espiritual do que a gente tem investido, né? Porque é fundamental. Nós, na vida material, nós investimos muito porque nós queremos, e é bastante louvável, não tem problema nenhum, querer ter bens materiais, aí nós fazemos cursos, nós fazemos isso, fazemos aquilo, visando como um investimento para a gente ter um retorno. E às vezes nós negligenciamos um pouco a vida espiritual. Então é preciso que a gente invista na vida espiritual para a gente ter essa base mais forte, mais sólida, para poder conseguirmos caminhar com mais segurança, com mais amor, com mais conhecimento daquilo que nós precisamos fazer para cumprir os desígnios de Deus, que será sempre para o nosso bem. Porque Deus é um Pai infinitamente de amor, de bondade, de sabedoria e justiça. Portanto, se alguém precisar de ajuda, procure. Tem muitas pessoas que podem ajudar no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Tem vários órgãos também que ajudam. Então, não deixe de procurar ajuda. Se precisar de ajuda, procure ajuda para poder ser esclarecido, para poder pelo menos ter uma direção, mas não desista jamais de realmente investir na questão espiritual, do aprendizado, do entendimento, porque essa é a proposta que Deus nos coloca todos os dias e as oportunidades sempre vão surgir para nós. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez. Que Deus nos abençoe, estejamos sempre unidos, sempre juntos e com muita fé, com muita determinação, porque Deus é amor. Jesus, o nosso querido amigo, que veio nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual e a nossa felicidade. Obrigado a Marlene, obrigado a Jussara que esteve conosco, obrigado Gilson, e até a próxima, e obrigado a todos vocês, é claro, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.